foi o dia em que regressámos, a família toda regressou de Moçambique, depois da independência de Moçambique. Nós estávamos em Nacala, estávamos já há algum tempo, mais ou menos um ano, em Nacala, e Moçambique tinha se tornado independente. Nós estávamos, enfim, as poucas coisas que tínhamos na casa foram empacotadas em caixotes, e um avião da TAP aterrou em Nacala. Não costumavam aterrar em Nacala, costumavam aterrar em Nampula ou na Beira, que era mais longe ainda, mas excepcionalmente, como estava a ser, digamos, uma evacuação, a última saída das pessoas, dos militares e das famílias de Nacala, esse avião da TAP aterrou na pista de Nacala, e lembro-me porque aquela era uma pista muito informal, portanto nós podíamos chegar ao pé dos aviões, eu estive ao pé dos aviões, a roda do avião, portanto essa fotografia lembra-me de facto desse dia que foi muito marcado, o dia em que deixei Moçambique, que era um sítio que eu gostava imenso, e vinha regressar a Portugal, do qual, enfim, também já conhecia, mas não tinha tão boas memórias. Aliás, Portugal tinha, curiosamente, nesse ano que passou, ali em 74, 75, Portugal tinha mudado muito, não tanto o país como os meus amigos, e as coisas mudaram muito. Portanto, eu sei que quando voltei, embora tenha sido só um ano, voltei um bocadinho para uma sociedade diferente. Os meus amigos já faziam outras coisas diferentes das que faziam quando eu fui, também cresceram, não é? Éramos jovens, adolescentes, e portanto, de facto, foi só um ano, mas foi uma alteração muito profunda, e eu lembro-me do dia em que esse ano acabou, foi esse dia da fotografia. Nessa fotografia estou eu, o meu irmão, o António Pedro, que é 4 anos mais novo que eu, o meu pai, que também se chama Arlindo Oliveira, e era militar, portanto era da Força Aérea, por isso é que estávamos em Moçambique, e a minha mãe, a Maria Amália, que era professora primária e que tinha estado a dar aulas em Moçambique, deve ser um destacamento, aquelas coisas. Ela já tinha dado aulas em Angola, no meio das sanzalas, ia com uma escolta, com um jipe, com metralhadoras que a escoltavam até às sanzalas, onde ela dava aulas. Há umas fotografias muito bonitas, mas eu era muito novo, não trouxe essas, dela nas sanzalas, e depois também deu aulas em Moçambique, e ela sempre foi uma professora que gostou muito de dar aulas, e gostou de dar aulas em Moçambique, e depois deu aulas durante décadas também em Portugal, e ainda agora muitas alunas e alunos delas vêm a falar comigo, porque se lembram da minha mãe. Arlindo Oliveira nasceu a 4 de junho de 1963 em Gaja, em Angola, onde viveu até aos 2 anos, altura em que os pais regressaram a Portugal, para o Montijo. Foi aí que passou a infância até aos 11 anos, quando a família fez mais uma mudança para a África. Desta vez, o destino foi Moçambique, mas só durante um ano, a seguir à Revolução de 1974. Desde cedo, mais interessado nas ciências do que nas humanidades, escolheu a engenharia no Instituto Superior Técnico em Lisboa, numa altura em que os computadores eram considerados objetos da ficção científica. Mas foram os computadores que o levaram aos Estados Unidos para fazer um doutoramento na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e tornar-se um português reconhecido internacionalmente na área da inteligência artificial. Não sabe o que ela irá trazer no futuro, mas tem a certeza de que só vai servir bem a humanidade se for gerida com valores éticos, culturais e filosóficos. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vindo.
Começo por lhe perguntar sobre as idas dos seus pais para a África. A primeira, estavam em Angola, não tem memórias dessa altura, porque só lá ficou 2 anos. Porquê Angola? Bom, o meu pai era militar, era primeiro sargento, depois oficial da Força Aérea, e ele foi destacado, já tinha sido destacado para outro sítio, já tinha estado nos Açores, na terceira, mas depois foi destacado para Angola, veio casar-se a Portugal num dia muito quente de agosto, um dia com 40 e tal graus, já havia dias muito quentes de agosto em 62, veio casar-se, ainda se lembram que é um dia muito quente, e depois foi com a minha mãe, penso que não foram juntos, mas foi com a minha mãe para Negage, onde eu nasci um ano depois, mais ou menos em Negage, e depois vivi lá até 65, mais ou menos. Na altura terá terminado a comissão de serviço do meu pai. Como eu já tinha referido, o meu pai trabalhava na base, era o aeródromo base de Negage. A minha mãe dava aulas à comunidade local, ia muitas vezes sob escolta dar aulas em pequenas escolas no interior de Angola, no interior da província. Pronto, isso acabou e depois penso que em 65 voltámos para o Montijo, não sei se diretamente ou não, mas passados pouco tempo estávamos no Montijo, ainda passámos para a Baixa da Banheira e por outros sítios, depois acabámos no Montijo, e foi de facto no Montijo onde eu fui para a escola primária e vivi lá até aos 11 anos. Como é que foi essa vida de criança no Montijo? Era interessante. Olha, uma das coisas curiosas, eu lembro-me, quando eu andava, provavelmente na primeira ou na segunda classe, não tenho bem a certeza, era eu que levava o meu irmão, que era 4 anos mais novo, e portanto devia ter 2 ou 3 anos, era eu que levava à creche. E portanto íamos os dois sozinhos, eu levava, deixava na creche, depois ia para a escola. Coisa impensável, portanto, pensar agora que um miúdo de 6 anos leva uma criança de 2 para a creche e depois vá a pé para a escola, parece um outro mundo. Mas era assim no Montijo e era assim. Tinha muitos amigos, andávamos por lá. O que me lembra, a principal coisa que me lembra era uma grande liberdade, não é? Portanto, vivíamos, não era assim um sítio tão pequeno, mas era um sítio que as pessoas consideravam seguro, portanto andávamos por todo lado. Vir a Lisboa era uma aventura. Por todo lado com segurança ou às vezes corriam riscos? Não, eu acho que o maior risco era quando tocávamos às campainhas e as pessoas se aborreciam à noite, não é? Para chatear as pessoas e as pessoas se aborreciam. Acho que era o maior risco dessas coisas. Pronto, e foi depois também no Montijo, embora isso já, digamos, há 2 Montijos. Há o Montijo antes de Moçambique e o Montijo depois de Moçambique. As minhas maiores memórias, portanto, da escola primária são de facto dessa altura. E depois tenho memórias da escola secundária, onde de facto tive um professor muito bom de engenharia, que depois não sei o que é que nunca mais ouvi, mas que nos causou muito interesse pela eletricidade. Computadores era uma ideia um bocadinho obscura, quer dizer, aquilo era eletrónica, na altura era o mais perto dos computadores. E depois, já no fim do ensino secundário, apareceram os primeiros computadores, uns X81 e um Spectrum, que são umas máquinas muito simples, aliás, ridículas pelos padrões de hoje, mas talvez o mais curioso é o seguinte: eram computadores que, quando se desligavam e quando se tornavam a ligar, não tinham nada, portanto não havia fecheiros reservados, não havia fecheiros guardados, não havia nada. Aquilo funcionava na altura em que estava era a virgem, funcionar. era como a primeira vez que ligássemos um computador, que é um conceito que hoje agora nem sequer faz muito sentido. Mas havia, inclusive, umas coisas... Mas isso fascinava essa máquina? Fascinava, depois nós ligávamos o computador, fazíamos ali um programa, brincávamos, etc. Podíamos fazer uma coisa, podíamos carregar jogos, especialmente jogos, e outras coisas, mas jogos, a partir de uma coisa que eram uns gravadores de cassetes. Talvez a juventude agora não saiba o que é uma cassete, mas pronto, muitas pessoas ainda se lembram. E portanto havia um gravador de cassetes e aquele som do bzzz carregava o jogo no computador e nós jogávamos no computador. Este foi o primeiro computador a que eu tive acesso e que de alguma maneira me viciou na questão dos computadores. Por isso é que eu depois fui para o técnico, para o curso que era mais perto disso, que era Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Ainda mas não o que é que mas imaginava o que é que poderia ser o futuro dessa maquineta? Não, quer dizer, o conhecimento era demasiado limitado, quer dizer, nem sequer fazia ideia, portanto, tudo o que aprendi depois, aprendi não só no técnico, um bocado, mas especialmente depois, em Berkeley, onde fui exposto a toda uma escola que ensinava a computação que em Portugal quase não havia. Mas, portanto, não havia... O computador é uma coisa completamente nova, eu já sou muito velho, não é? E, portanto, foi só depois os primeiros computadores apareceram no fim do meu curso do técnico. Os computadores... Não é bem assim. Portanto, quando eu entrei no técnico, tive a primeira cadeira de programação que nós fazíamos com cartões perfurados. Portanto, havia, no lado direito, quando se entra no técnico, havia um conjunto de perfuradoras. Portanto, nós íamos para lá com uma pilha de cartões. Cada cartão era uma linha de código, portanto, perfurávamos os cartões,
cada cartão era uma linha, portanto era assim uma pilha com, não sei, 100, 200, 300, o que fosse. Pegávamos na pilha de cartões, metíamos numa gaveta, alguém pegava naquilo, corria ao programa, muitas vezes havia erros, aquilo não fazia nada, outras vezes não, e devolvia-nos uma impressão com o resultado do programa. Portanto, não havia ecrãs, não havia ecrãs. Os cartões eram entrada e umas listagens grandes, era papel, muitas árvores que se destruíram naquela altura, porque cada vez que se tentava correr um programa, saíam para aí umas 100 páginas de papel, está a imaginar. Mas pronto, era aquilo. Depois, mais tarde, talvez 4 anos mais tarde, apareceram os primeiros displays em que nós nos sentávamos, não tinham imagens, era só texto, não tinha imagem. Depois, ainda mais tarde, e portanto, quando eu cheguei a Berkeley, mas já havia aqui também, havia os primeiros que podiam representar imagens, fotografias. Temos uma fotografia no computador, foi uma coisa completamente revolucionária. Inovadora, completamente. Antes de Berkeley, deixe-me voltar um bocadinho atrás às suas memórias de Moçambique, que realmente as voltas que a sua vida deu permitiram que tivesse contacto com esses tais Spectrum, esses computadores, que se tivesse ficado mais tempo em Moçambique, só lá ficou 1 ano, mas tem muito boas memórias dessa... Pois, mas são vidas completamente diferentes, não é? Às vezes isto não é uma vida. Ecrãs não havia, mas nem o da televisão. Não havia ecrãs, nem sequer havia o da televisão. Portanto, Moçambique não tinha televisão. Portanto, eu ainda agora tento perceber, líamos, não é? Tínhamos livros, não muitos, porque os livros eram caros, mas tínhamos alguns livros e tínhamos discos. Portanto, eu lembro que passámos um fio, eu morava no primeiro ou segundo andar, passámos um fio de um 4º andar por fora nas varandas para eu ligar a uma coluna e eu poder ouvir a música de um amigo que eu tinha no 4º andar. Porque eu não tinha giradiscos, acho eu, ou pelo menos não me lembro. E ele tinha. E, portanto, eu tinha alguns discos, não tinha giradiscos. Então, ele tocava nos giradiscos dele e havia um fio que passava para uma coluna. Portanto, esta tinha a coluna. Era a tecnologia. Não sei se a coluna era dele, realmente era o mesmo. Mas televisão não havia. Havia rádio, mas que eu me lembro não havia muito rádio. E depois, pronto, passeávamos, íamos à praia. As praias eram espetaculares em Moçambique. O meu pai, às vezes, levava-me num jeep lá pelo meio daquelas, chamam-se picadas, aquelas estradas de terra batida. Andávamos ali uns 50 ou 100 km, íamos comprar peixe e lagosta, que por acaso era muito barata, um marisco. Portanto, chegávamos, estavam os pescadores com os barcos, não é? E o meu pai negociava com cada pescador quanto é que era, apanhava assim umas garopas de 1,5 m, etc., que levava para a messe, porque era ele quem tratava da messe na Cala. E, portanto, essas viagens, ir lá para aquelas praias do norte de Moçambique, são ideias espetaculares. E havia outra coisa interessante, que era a vida em Moçambique era muito social, as pessoas, os adultos, mas depois levavam os miúdos, juntavam-se à noite e falavam uns com os outros, penso que deviam beber umas bebidas, já não lembro, mas, e portanto era uma vida muito social, faziam-se festas na praia. A passagem de ano foi passada na praia, porque a passagem de ano é o verão em Moçambique, é a altura que é em Moçambique. Portanto, eu lembro-me da passagem de ano na praia de Fernão Veloso. E o que é que um rapaz de 11 anos entendeu da situação política com Moçambique, a independência, com o 25 de Abril em Portugal? Eu acho que entendeu relativamente pouco. Eu penso que não havia assim, uma posição política muito forte dos meus pais, portanto, quando foi o 25 de Abril explicaram-me que tinha caído uma ditadura, etc., mas aquilo para mim era tudo muito abstrato. A coisa que me lembro com mais intensidade foi algum medo, alguma preocupação com o que é que ia acontecer em Moçambique quando Moçambique se tornou independente. Essa é a coisa que eu acho mais marcado. Toda a gente saiu de Moçambique. Eu tinha família, tinha um tio e um padrinho que já morreram ambos em Tete, que é uma outra cidade de Moçambique, que eu tinha visitado e que tinha uma vida espetacular, casas com piscinas, coisas que aqui em Portugal eram só para as pessoas bastante ricas, mas que em Moçambique era mais normal. Portanto, aquilo para mim era quase o céu. E estavam todos muito preocupados com o que é que ia acontecer com a independência de Moçambique. E, de facto, muitas coisas ficaram lá. Penso que as casas, as propriedades ficaram lá, trouxeram algumas coisas, carros e etc. Mas, portanto, o que eu mais me lembro foi essa preocupação quando os portugueses foram obrigados a deixar as colónias, neste caso Moçambique, e a vir com relativamente poucas posses, enfim, uns com mais e outros com menos, e regressar a Portugal. E essa pressão eu lembro-me bastante, porque os meus pais falaram muito, também tinham algumas coisas, poucas, não é? Porque a gente tinha atado pouco tempo, mas pronto, era alguma preocupação. E quando decide ir para Berkeley, isto já mais à frente, depois dos seus estudos, isso é numa altura em que pensa, ali é onde se sabe mais sobre este universo dos computadores e é para aí que eu quero ir. Mas não era fácil nessa altura, quando...
Não, mas eu tive uma grande vantagem, porque mais ou menos nesses anos, portanto, eu fui em 89, mas desde talvez 86, 87, não lembro bem, na altura não era a Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas era o equivalente, chamava-se Junta Nacional de Investigação Científica, começou a dar bolsas de estudo para portugueses estudarem nos Estados Unidos. E essas bolsas de estudo, além disso eu também era assistente no técnico, portanto houve ali uma mistura, uma conjugação, e portanto nessa altura era relativamente fácil conseguir financiamento para ir estudar nos Estados Unidos. E de facto eu na altura elegi 3 ou 4 escolas que me candidatei, o MIT, Berkeley na Califórnia e também Caltech, que é outra na Califórnia, e tive a sorte de ser aceito em Berkeley. Já tinha beneficiado de uma outra coisa muito interessante, que foi, em 1986, Portugal aderiu ao CERN. O CERN é o Centro Europeu de Investigação Nuclear, portanto, um grande centro de física de partículas em Genebra, e eu fui dos primeiros estagiários portugueses em Genebra. Portanto, no primeiro ano em que aquilo abriu, eles selecionaram, eu tinha notas muito boas no técnico, era dos melhores alunos, e pronto, fui selecionado e então fui passar o verão como estagiário no CERN, que é, por curiosidade, o sítio onde foi inventada a internet, onde foi inventada a web, a World Wide Web, para ser mais preciso, o protocolo que agora usamos nos browsers. E, portanto, o CERN estava muito à frente nessa área. Portanto, em 1986 também tive a oportunidade, isto de facto vai ser outro mundo, eu percebi isso mais ou menos em 86, e Portugal ainda continua muito atrasado por várias razões e, portanto, vou ter de ir para algum lado, e esse lado era naturalmente os Estados Unidos. Alguns colegas meus ficaram no CERN, alguns colegas meus ainda agora estão em Genebra no CERN. Era muito bom aluno. Como é que fazia para ser bom aluno? Não tinha nenhuma ajuda da inteligência artificial, nem do Google, nem de coisa nenhuma. Portanto, tinha que armazenar o conhecimento na sua memória humana. Pois, não sei porque, enfim, há pessoas que têm mais facilidade com umas matérias. Eu sempre tive muita facilidade em matemática, em física, ali a eletrotecnia tinha muito a ver com isso. Não passava os dias a estudar? Não precisava estudava assim muito, tanto. não. Aliás, os meus colegas não gostavam muito de estudar comigo porque eu não dedicava assim muito tempo e depois eles aborreciam-se, mas já sabes, mas a gente não percebeu, etc. Portanto, não estudava assim tanto. Tinha de estudar qualquer coisa, porque o técnico dá trabalho para perceber as coisas, tem de estudar qualquer coisa. Mas não foram anos particularmente difíceis de um ponto de vista de estudo. Aliás, continuei a fazer algumas coisas, continuei a jogar xadrez, joguei xadrez ainda no Sporting um bocadinho, ainda continuei ligado há algum tempo aos escoteiros, eu também fui escoteiro no Montijo e era uma coisa que me interessava, portanto ainda continuei ligado aos escoteiros, embora já não tanto. Fazíamos aqueles acampamentos, lembro-me de ter feito uma vez um acampamento onde eu era o cozinheiro para uns 100 escoteiros em São Jacinto, na reserva de São Jacinto. E então fizemos lá umas torres e umas pontes de madeira. Eu, lamentavelmente, não fiz as pontes nem as torres, porque eu era o cozinheiro, portanto, eu estava só encarregado da cozinha. Mas foi uma experiência muito interessante. Provavelmente as pontes e as torres já não existem, devem ter caído, isto já foi há 40 anos. Mas foi uma experiência muito interessante. E basquete também? Basquete joguei também no Montijo um bocadinho. Joguei um bocadinho de basquetebol no Montijo, sim. Nunca fui assim um grande jogador, e quando íamos ao Barreiro, o barreirense era ali o grande poderio económico no basquetebol, portanto era um campo muito, muito difícil. Mas lembro-me de ter jogado no Barreiro e de ter marcado uns 6 tecidos ainda, o que foi na altura uma grande vitória. Mas eu não era um grande jogador, os meus colegas é que eram os craques. Ir para a Califórnia com uma bolsa foi assim um motivo de grande orgulho para os teus pais? Ou era o que esperavam de si? Não, acho que sim, acho que eles gostaram, acho que eles acharam piada, embora para eles, devo dizer, embora eles já tenham viajado também, mas, enfim, a Califórnia é outra história, não é? Primeiro é logo a língua, não é? Portanto, a língua é diferente, eles não falavam inglês, e a Califórnia, em 89, e, enquanto lá estive, entre 89 e 94, depois voltei lá uma série de vezes a seguir, estava a ser a grande explosão da internet. Portanto, eu lembro-me de ir a guiar numa autoestrada que se chama A101, que é a coligação Francisco-São José, e ter visto o primeiro anúncio a um site na internet. Portanto, www, já eu quero, provavelmente era Oracle, mas já não é. www, e aquilo nunca tinha acontecido. Eles têm aqueles grandes placares, não é? Onde fazem reclama tudo, a cafés, a cerveja, não sei o quê. E pela primeira vez eu vi um reclame. Eu vi um reclame a um site na web. Isto, de facto, a internet está a chegar. É outro mundo. Mas aquilo, a sensação de ter visto pela primeira vez um anúncio num outdoor, chama-se outdoor, um placar grande, a um site na internet, foi um choque para mim. Porque mesmo eu que trabalhava naquela área, não pensei
que a World Wide Web, a web, viesse a ser objeto de anúncios para as pessoas. E que fizesse parte da vida dos cidadãos comuns. Não, agora é normal, não é? Agora é normal, mas na altura não. Portanto, aqui havia dois mundos. Havia o mundo real e havia o mundo dos computadores e da internet e da web. E a primeira vez que vi um outdoor com um anúncio ou um site foi para mim uma coisa estes. Afinal, não são dois mundos. E isso é o princípio do que vinha. Não é? Agora os dois mundos estão completamente interligados, mas na altura não. Eram dois mundos diferentes. Havia o ecrã onde ele trabalhava e havia o mundo real. E essa foi a primeira vez que os dois mundos colidiram, de alguma maneira. E agora vemos o presidente norte-americano a restringir o acesso de estudantes estrangeiros às universidades norte-americanas, nomeadamente a Universidade de Berkeley, que teve no passado ano letivo um maior número até de candidatos, mas o número de estudantes estrangeiros desceu mais de 30%, mais de um terço. Este conflito... Como é que olha para essa situação? Com preocupação, este conflito entre a administração de Trump e o mundo universitário é uma coisa bastante violenta, por várias razões. Em primeiro lugar, o mundo universitário norte-americano depende fortemente dos estudantes estrangeiros. Porquê? Porque a maior parte dos estudantes de pós-graduação, ou seja, os estudantes que estudam depois do primeiro grau, que lá se chama a licenciatura, o bachelor, ou do mestrado, são quase todos estrangeiros, a grande maioria é estrangeiros. Não há assim tantos americanos a fazer graus avançados, normalmente de doutoramento. Portanto, eles dependem criticamente dos estrangeiros, tanto europeus, não tanto, mas acima de tudo dos asiáticos. E também alguns sul-americanos. E, portanto, ao restringirem o acesso a estudantes estrangeiros, ele está, de facto, a estrangular as universidades em diversos aspectos, tanto financeiro, diretamente... E que reflexo é que isso depois tem na economia dos Estados Unidos, porque há pessoas que ficam a trabalhar para o país, depois dessas graduações, não são pessoas quaisquer. Os CEOs das grandes empresas, incluindo o Elon Musk, mas também da Google, o Pichar e outros, são imigrantes. Portanto, quando eles restringem o acesso das universidades ao talento mundial a que tinham acesso, estão basicamente a criar as raízes para uma menor competitividade do sistema universitário, e é do sistema universitário que saíram todas as grandes empresas. Todas as empresas que nós conhecemos, a Google, a Facebook, a Amazon, todas elas saíram de uma maneira ou de outra do sistema universitário. Umas mais de investigação, outras não. Portanto, quando as universidades deixam de ter essa capacidade criativa e de inovação, os Estados Unidos vão perder a sua vantagem. E neste momento isso já se nota, que uma grande parte da inovação vem da China e não dos Estados Unidos. Isso é preocupante para si? Talvez menos preocupante do que a maior parte das pessoas, porque eu sou dos que acho que a Europa devia ter uma posição mais equidistante entre os Estados Unidos e a China. É verdade que a China não é uma democracia, é verdade que a China não respeita os direitos humanos, mas já que falamos nisso, os Estados Unidos também não respeitam assim tanto os direitos humanos de alguns humanos. É verdade que ainda é uma democracia, esperemos que mais tempo, mas, portanto, eu sou um bocadinho menos crítico da sociedade chinesa, não do regime, mas da sociedade chinesa do que a maior parte das pessoas. E acho que a Europa devia ter uma posição mais equidistante. E também mais ativa no que diz respeito às tecnologias e à inteligência artificial? Sim, era ideal que tivéssemos mais inovação nessas áreas. Então ficamos com a regulação, é isso que está a acontecer neste momento. A Europa é o lugar do mundo mais preocupado com a utilização das tecnologias e as consequências para os cidadãos e para os países e para a humanidade. Mas não no sentido de criar inovação tecnológica, porque isso está entre os Estados Unidos e a China. Claramente a inovação está entre os Estados Unidos e a China, em menor grau do Japão. Também alguma coisa da Europa. Há várias razões para isto. Não podemos dizer que é só a preocupação com a regulação. A Europa é um mercado fragmentado, com línguas diferentes, com regulamentos, regras e leis diferentes. Uma empresa que cria em Portugal tem dificuldades em expandir-se para a Espanha, depois mais dificuldades em expandir-se para a Alemanha, etc. Ao contrário nos Estados Unidos, onde falam a mesma língua e mesmo a legislação é mais compatível. E, portanto, há outras razões que dificultam a criação de empresas inovadoras na Europa. Mas a regulação e a carga administrativa e burocrática é uma delas. Não é que ela não exista noutros lados. Também existe burocracia nos Estados Unidos, etc. Mas a combinação do mercado fragmentado com a carga burocrática é, de facto, um fator limitativo. E, portanto, estamos a ver relativamente poucas empresas de grande dimensão desta área tecnológica a surgir na Europa, o que até agora, enfim, nota-se porque, por exemplo, a economia americana e a chinesa têm crescido muito mais que a economia europeia.
Portanto, quando nós agora vamos aos Estados Unidos é tudo caríssimo, não é? Eles ganham mais, tudo mais caro, os salários são mais elevados, etc. Portanto, isso já se nota, porquê? Porque os Estados Unidos a economia tem crescido imenso nas últimas décadas e na Europa tem quase estado estagnada. Mas, por enquanto, ainda temos uma boa qualidade de vida na Europa, boa comida, a segurança, as infraestruturas, temos muitas coisas, mas começamos a sentir o aperto. Começamos a ser menos competitivos economicamente. A Alemanha, por exemplo, tem infraestruturas muito degradadas. Há muitas cidades europeias que já começam a ter infraestruturas degradadas, por razão que a economia não tem crescido o suficiente aqui. Porquê? Tem crescido mais nos Estados Unidos, tem crescido mais na China e nós compramos muita coisa dos Estados Unidos e da China. Mas quando eu falo também de regulação, falo em relação às consequências da inteligência artificial na nossa vida coletiva. Isso foi objeto da sua última publicação, a Inteligência Artificial Generativa, em que, fazendo o exercício de perceber o que é que pode ser o futuro, há uma afirmação sua que diz, bom, parte do que eu aqui digo provavelmente vai ficar obsoleto ou ridículo daqui a uns tempos, mas isso também aconteceu anteriormente, cada vez que há avanços tecnológicos e nós pensamos o que é que isto vai trazer ao mundo. Está preocupado com o que vem aí? Vamos lá ver, o que a história recente nos tem ensinado é que é extremamente difícil antever o futuro da tecnologia. Antes, por exemplo, quer dizer, há 25 anos não existiam telemóveis, não existiam smartphones, existiam telemóveis, mas só faziam chamar. Não existiam smartphones e, portanto, em 2000, se alguém tivesse perguntado, mesmo às pessoas que trabalhavam na área, como é que o telemóvel vai mudar a nossa vida, provavelmente ninguém, ou só um reduzidíssimo número de visionários, conseguia imaginar que íamos estar completamente dependentes destas caixinhas. E ter aqui tudo e mais alguma coisa. E ter aqui tudo e mais alguma coisa. Isto foi só há 25 anos, não foi assim há tanto tempo, não é? Se fizéssemos o mesmo exercício há 100 anos, há 120 anos, com os carros é a mesma coisa. Como é que os carros mudaram tão profundamente a maneira como as cidades funcionam, quando pensamos nas cidades antes dos carros. E outras coisas, não é? Portanto, é muito difícil. Da mesma maneira, a inteligência artificial é uma tecnologia também muito poderosa, porque vai poder substituir ou complementar atividades humanas em muitas frentes, e, portanto, é um bocadinho difícil antecipar o que é que vai ser o mundo daqui a 25 anos, quando esta inteligência artificial estiver em todo lado, não é? Provavelmente o mundo de 2050 vai ser tão diferente de hoje como o mundo de hoje é diferente do mundo de 2000. Mas nós atualmente não estamos a ter uma espécie de confiança cega, porque as plataformas da inteligência artificial fazem os possíveis para não terem conteúdos radicais. Por ora, quem é que nos garante que isso vai continuar a ser assim? Quando nós assistimos ao mundo fora da inteligência artificial ou do que ela nos responde, temos cada vez mais conflitos e oposições em extremos. Sim, mas eu acho que nós, em geral, temos de ser muito críticos da informação que recebemos, não é? Todas as notícias que vemos hoje, especialmente nas redes sociais, mas em última análise nos mídias, também há muitos mídias que não são isentos, especialmente nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Portanto, nós temos de ser muito críticos de toda a informação que nos chega, incluindo a que nos chega de sistemas de inteligência artificial. É claro que quando é um sistema de inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT ou o Claude, ele foi projetado primeiro para tentar ofender o menor número possível de pessoas e para ser atrativo para o maior número possível de pessoas. Isso significa que os seus conteúdos têm de ser muito moderados, não é? Porque se forem conteúdos mais extremos vão... Portanto, e daí que tanto o treino do sistema como a configuração do sistema faz com que eles sejam moderados e pouco radicais. Mas isso até é bom para combater os algoritmos que afunilam as pessoas sempre para o mesmo tipo de visões que elas próprias já acham que têm. Sim e não, porque o facto de eu apresentar sempre estas visões moderadas também quer dizer que eu apresento visões que são essencialmente o consenso do grande número de pessoas. E o consenso pode ser um consenso mais à direita ou mais à esquerda, mas acaba por reforçar um bocadinho isso, não é? O que eu não também vejo... Retira a capacidade crítica. Retira gama de opiniões, enquanto que antes pegávamos num jornal ou na televisão e víamos opiniões muito variadas, às vezes discussões violentas, aliás ainda há hoje, não é? Mas quando usamos uma rede social ou quando usamos um motor de inteligência artificial, que já foi, que sabe o que é que nós notamos no passado, provavelmente ele vai adaptar o conteúdo ao que nós vemos e, portanto, de facto, estreita essa nossa esfera de visibilidade. Isso acontece com modelos de linguagem, acontece com redes sociais e mais tarde ou mais cedo vai acontecer também mais fortemente com os mídias, que também vão ter de adaptar os seus conteúdos às pessoas, não é? E, portanto, começamos a estreitar um bocadinho. Eu acho que isso é uma coisa preocupante. As pessoas têm menos
visão sobre opiniões diferentes das pessoas. E não é preocupante pensar nas mãos em que a inteligência artificial está a ser usada ou pode ser usada? Sim, a inteligência artificial é uma tecnologia poderosa e que pode ser usada de formas negativas, por exemplo, na desinformação, não é? Manipulação de eleições, manipulação de outras coisas. Que é o que temos estado a assistir, ainda neste início dessa era, não é? Mas também uma manipulação mais subtil, a manipulação do consumidor, de maneira a comprar determinadas coisas ou comportar-se de determinadas formas. Isso é preocupante, não é uma característica única destes modernos sistemas de inteligência artificial, já existia com as redes sociais, já existia de alguma maneira com os mídia, não é? Os mídia também apontam para certos padrões de consumo e etc. Mas tem-se tornado mais forte e mais marcado, não é? Quando começamos a ter... Nós, no momento agora é possível, por exemplo, ter uma televisão só para mim. Se eu quiser, configuro um sistema que só passa vídeos e portanto, quando eu tenho posso configurar uma televisão, um canal de televisão só para mim, estou claramente a correr o risco de uma manipulação muito maior do que se vir um canal mais abrangente. Em que é obrigado a confrontar-se com outras escolhas de outras É. pessoas. E isso há duas preocupações. Uma é que a própria pessoa fica mais limitada, não é? Mas em última análise isso ainda é se a pessoa quer se limitar, limite-se, eu por mim vou continuar a ler tudo. Mas o problema é que uma pessoa que tem uma visão muito limitada depois é muito intolerante relativamente a outras visões, não é? Essa é que é a preocupação. E depois, portanto, se eu acho, sei lá, que o IRS deve baixar e aquele senhor acha que o IRS deve subir, ambos têm boas razões para isso, mas o problema é que não conseguem falar um com o outro, porque cada um só vê argumentos que reforçam a sua visão. E eu acho que esta radicalização das posições que é criada pela excessiva personalização dos conteúdos é um risco para a democracia. Aliás, nós vemos que os diálogos são cada vez mais extremados. Talvez isto seja um bocadinho uma ilusão. Se calhar, se nós formos ver a Assembleia da República há 30 anos, também já havia diálogos violentos e pessoas a insultarem-se uns aos outros. Mas eu tendo a acreditar que eram, apesar de tudo, coisas um bocadinho mais civilizadas e, então e menos radicais. Então estamos a passar por uma espécie de embrutecimento. Por um lado, o embrutecimento e, por outro lado, uma radicalização. Embrutecimento no sentido das atitudes e da ignorância também. Um endurecer das posições. Não é? Acho que estamos a assistir a um endurecer das posições e menos abertura para posições diferentes. Até que ponto é que isto é verdade ou é uma perspectiva errada? Eu, francamente, não sou sociólogo, não sou especialista, mas essa é a minha sensação, porque acho que a tecnologia permite isso. E há aqui uma questão que ainda agora falou da necessidade de termos um sentido crítico perante as coisas. Mas quando pensa na nossa geração, por exemplo, que teve a possibilidade de ver chegar a inteligência artificial, para quem já tem esse instrumento, que nem já assistimos a jovens que não precisam de saber a tabuada, como nós soubemos que tínhamos que a saber toda. Os jovens já não têm que saber a tabuada porque já têm outras competências e outras exigências. O que é que vai acontecer ao próprio cérebro, à capacidade de memorizar, de reter informação, de relacioná-la? Não, essa é uma preocupação importante e genuína e real, acho. Ou seja, está um fator real. Tem aparecido agora, recentemente, algumas comunicações e artigos até científicos sobre a chamada atrofia cognitiva, em que uma dependência excessiva destes sistemas muito capazes está já claramente, e há estudos, um estudo do MIT há umas semanas, reduzem a capacidade, por exemplo, uma pessoa escrever e montar um discurso, um paper, uma redação, significativamente. Eles fizeram experiências, pessoas que usaram o ChatGPT, pessoas que não usaram, depois compararam, etc. Mas à medida que as plataformas se tornam mais poderosas, não é? E que podemos pedir-lhes coisas cada vez mais sofisticadas, por exemplo, planeio uma viagem ao Vietnã e marca as viagens de avião, não sei o quê, são capacidades que podemos dizer, isto não é muito importante, eu não me preocupo muito se não souber marcar viagens. Mas quem diz marcar viagens diz outra coisa qualquer. E portanto, aí é que pode ser preocupante. E a possibilidade de descarregar, mas cada uma destas coisas é uma competência que se perde. Quer dizer, a tabuada pode não ser muito importante, digamos nós, mas é uma coisa que se perde, que às vezes dá jeito, é raro, mas às vezes dá jeito. Mas quer dizer, também servia para exercitar. Exatamente, não essa é que é a questão. Não é o saber a tabuada, é o que o cérebro tem que fazer para aprender a tabuada. Era isso mas agora imagino que já não sabe a tabuada, já não sabe fazer contas de multiplicar, já não sabe escrever. Então estou mais dependente. A partir do momento que eu estou mais dependente de
de outros interesses. Essa é que é a interesses, sua maior preocupação quando olha para o fenómeno da na versão mais maligna é outros interesses, mas eu tenho uma versão um bocadinho mais benigna, que é, mesmo que não haja outros interesses, vamos ficar menos competentes. Uma fração grande da população, que até agora tinha a ter níveis educativos cada vez maiores, a ser cada vez mais competente, a saber falar em português e inglês, que a pouco não é preciso aprender a falar inglês ou outra língua, porque temos tradução automática em tempo real, não é? Já existe. E, portanto, são tudo competências que vínhamos a ganhar, que cada vez mais pessoas tinham. Escrever, trabalhar com computadores, programar, aceder à web de certa maneira, e que se tornam redundantes porque temos outros temas. Portanto, esta atrofia cognitiva eu acho que é um risco real e todos nós, educadores, educantes, pessoas, cidadãos, têm de ter cuidado para que o uso destas tecnologias não reduza, antes aumente as suas capacidades. E outra das suas reflexões tem a ver com até onde é que vai ou que pode ir a capacidade da máquina, no sentido de ela ter, lá está, sentido crítico, e também a consciência, não é? E ter o chamado raciocínio, não é? Porque uma coisa é juntar a informação, relacioná-la, outra coisa é aquilo que os humanos fazem, até o sentir. Essa é uma pergunta muito interessante e é uma questão muito fraturante, mesmo dentro da comunidade que desenvolve inteligência artificial. Entre os cientistas mais reputados da área, eu estive agora em Paris, em fevereiro, no Summit, do AI Summit, e estavam lá os cientistas mais reputados da área, o Yann LeCun, o Michael Jordan, o Benji, o Winton. E o que é curioso é que os cientistas estão profundamente divididos sobre esta questão. Há alguns que acham, não, isto é só uma ferramenta, ainda é muito incipiente, ainda as capacidades são muito limitadas, não sabe programar, não sabe nada, portanto, não temos nada que nos preocupar. Há muito trabalho a fazer e provavelmente nunca vai ser nada de jeito. E os outros que dizem que estamos mesmo à beira de uma explosão de inteligência, em que estes sistemas vão tornar vastamente mais capazes e vão eclipsar a inteligência humana. E o que é curioso é pessoas com o mesmo conhecimento, pessoas que conhecem profundamente a tecnologia, que sabem o que ela faz, sabem como é que é construída, têm visões que estão diametralmente opostas. Portanto, quando me pergunta a mim qual é que é a realidade, eu sou obrigado a dizer não sei, quer dizer, não, se o Yann LeCun, o Michael Jordan, o Winton e o Benji não sabem, também não sei eu que sei. Provavelmente a minha posição é alguns no meio, mas sou obrigado a reconhecer que qualquer deles pode acabar por ter razão. Podemos vir a ter uma explosão de inteligência num período relativamente curto, uma década, menos que isso, ou podemos, pelo contrário, estar aqui centenas de anos a tentar desenvolver coisas mais capazes e não conseguirmos. Portanto, há aqui uma divergência muito grande de posições, muito curiosa, muito curiosa. Mas as máquinas também já estão, na própria inteligência artificial, a substituir as pessoas, tal como as redes sociais também fizeram, não é? No sentido de ocupar espaços de solidão. Portanto, há os amigos virtuais. Portanto, já acha que isso vai ser cada vez mais frequente, das pessoas recorrerem à máquina e terem aquele amigo que não dá trabalho nenhum, que é uma coisa que também aborda no seu... Alguns. Ou no artigo ou no livro. Sim, eu não tenho estatísticas, por causa devia obtê-las, mas não tenho estatísticas sobre o número de pessoas ou de aplicações com esse objetivo, desde o parceiro romântico até ao simples amigo e camarada. Mas eu estou convencido, como disse, sem ter grandes dados objetivos, que já há muitos milhões de pessoas que têm uma forte dependência para efeitos de amizade e diálogo com estes temas. Há casos, sabem-se às vezes, há aquele miúdo que se suicidou na Flórida. Porque essas personagens não nos contrariam, não dão trabalho. Não é só não nos contrariam. Também. E estão à mão de semear, que é outro dos problemas, não é? Porque as pessoas realmente vivem cada vez mais isoladas e sozinhas em muitos locais do planeta. Que há vários fatores, não é? Estão à mão de semear, muito à mão, conhecem-nos bem, porque, quer dizer, depois de falarem connosco durante uma semana, já sabem quase o que há para saber, portanto, conhecem-nos bem e podem adaptar e sabem adaptar esse comportamento, e não têm os custos, o peso de relações que, enfim, quer a questão logística, quer a questão psicológica, às vezes têm. E, portanto, eu estou convencido que muitas pessoas, quer porque por razões próprias das suas vidas, ou porque tomaram essa opção, neste momento têm relações de amizade ou até mais românticas com sistemas destes, e já há depois outros tipos de tecnologias que permitem extravasar um bocadinho do simples ecrã do telemóvel para coisas desde robôs, não é? Os japoneses são muito dados a robôs, mas isso não é Tesla também isso quer não um é robô. uma infelicidade para o ser humano?
Bom, é difícil dizer, não é? Quer dizer, a pergunta é, se quer ter uma relação a sério com quando uma nós pessoa... pensamos em alguém que está ali e que está numa relação, seja de que tipo for, com uma máquina. Mas imagine quantos idosos é que realmente estão sozinhos a maior parte do dia, Essa ou é a parte dias a boa. fio, e podiam estar a falar com um robô que os animava imenso e lhes ensinava coisas e isso, não é? Vocês pensam, mas esse robô deve ser terrível estar a falar com o robô. Bom, depende do robô, não é? Há robôs, se calhar, são muito mais interessantes que as pessoas. Os japoneses, como eu disse, eles têm um filosofia um bocadinho diferente e, portanto, pelos robôs as pessoas não são assim tão diferentes desse ponto de vista. E, portanto, eu não sei, quer dizer, é verdade, parece muito menos rico, e seguramente que é muito menos rico que uma relação pessoal rica, mas há pessoas que não têm, porque não podem ter essas relações pessoais ricas, ou porque vivem sozinhos, portanto, há muitas razões. Falando das gerações mais novas, têm filhas, não é? Sim. Não sei se lhes deu muitas restrições aos ecrãs ou não, mas se tivesse que dar conselhos aos pais para que os filhos fossem mais competentes, com mais capacidade crítica, de não se deixarem endrominar pelos sistemas e pelas plataformas, mandava-os jogar xadrez e basquete. O que é que faria? Mandava. Tentava limitar de alguma maneira. As nossas filhas já são, portanto, a mais nova tem 22. Sim, mas já são das eras dos ecrãs. Já são, mas quer dizer, mas já estão um bocadinho fora do... Já não conseguimos influenciar, não é? Eu tentaria, mas se tivesse crianças mais novas, influenciamos a ter netos, provavelmente tentaria limitar alguma coisa à dependência dos ecrãs e tentar que fizessem outras coisas. Por exemplo, ler livros, aliás, uma guerra praticamente perdida, porque, salvo raras exceções, é muito difícil. Aliás, nós, nas nossas filhas que vão entre os 34 e os 22, já vemos uma grande diferença nessa adoção. Mas também outras coisas, por exemplo, jogar xadrez. Aliás, essa tentei, mas sem grande sucesso junto às filhas. Junto às filhas. Jogar Go, jogar, sei lá, passear. Mas as pessoas também variam muito, não é? Mas acho que sim, mas acho que uma dependência excessiva dos ecrãs dos computadores... Mas isto sou eu a falar, uma pessoa que nasceu, como disse, na década de 60. Talvez para as próximas gerações isto seja o comportamento normal, não é? E talvez o que eles vão dizer é, mas porquê é que não vais antes brincar com o telemóvel, em vez de estás aí a brincar com o AI ou com uma coisa qualquer que vai aparecer entretanto? Portanto, talvez o estar agarrado ao telemóvel seja considerado um comportamento muito razoável daqui a 10 anos. Não sei, está a ver? É difícil saber o futuro. Então, gostava que, para terminarmos, nos desse um motivo ou mais para podermos ser otimistas em relação ao que aí vem e em relação ao estado do mundo. Não sei se para uma pessoa que nasceu nos anos 60, se era isto que esperava em 2025. Não, eu acho que a coisa correu melhor do que eu antecipei na minha infância. Correu melhor, tivemos décadas sem grandes guerras, pelo menos no mundo ocidental. A qualidade de vida evoluiu imenso de maneira positiva, em Portugal de forma marcadíssima, mas em todo o mundo. Aliás, há um livro que eu recomendo sempre, que é o Factfulness, não sei se é em português, que é um livro onde, muito objetivamente, este autor sueco mostra como a qualidade de vida tem evoluído de forma sistematicamente positiva ao longo das últimas décadas, e o mundo é muito melhor hoje do que era há 20 anos atrás, que era muito melhor do que era há 40 anos atrás, e quanto mais atrás formos, melhor. E, portanto, tem havido uma evolução imensamente positiva, causada essencialmente pela ciência e pela tecnologia. Portanto, essa é a mensagem positiva. Pergunta difícil. E o facto do mundo ter evoluído de forma tão positiva nos últimos 80 anos, não é? Digamos desde a Segunda Guerra Mundial, é uma garantia que o mundo vai continuar a evoluir de forma positiva nos próximos 80 anos ou não? Essa é a resposta que eu não tenho. Tenho esperança que sim, essa é a razão para sermos otimistas, mas não há garantias. Às vezes isto melhora um bocado e depois a seguir piora um bocadinho. E neste momento há alguns sinais de que algumas coisas não estão a correr bem e não preciso referir quais são. Portanto, eu gostaria de pensar que os próximos 80 anos a humanidade vai fazer tanto progresso como fez nos últimos 80. Desta vez em outras coisas temos de preocupar, com o ambiente, com o aquecimento global, com a poluição, com a biodiversidade. São coisas que temos de endereçar nos próximos 80 anos. Gostava de pensar que evoluiremos tanto nos próximos 80 como nos últimos 80, mas não tenho a certeza. Portanto, essa é uma razão para a preocupação e uma razão para ser otimista. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. O sol cairá, o vento beija, se ara louca em movimento.
Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.